Oiê, como você está? Então, hoje a gente vai continuar, né, nossa aula sobre estrutura, continuar essa parte sobre o desenvolvimento, a gente vai trabalhando hoje, e assim, o desenvolvimento, já vou situar você logo de cara, vai ser a parte do seu texto que a gente vai utilizar de extrema argumentação, e vai ser a parte do seu texto que a sua voz vai praticamente aparecer, né? Porque a voz aparece em todo o texto, isso é fato. Mas assim, é no desenvolvimento que você vai trazer, mostrando para o seu corretor. Eu trago tal tese, eu trago tal ponto-chave, e eu vou mostrar para você por que eu acredito que esse ponto-chave ele é essencial. Por que tal problema ele ocorre devido ao fato que eu estou trazendo. Então, é aqui que você vai estar abordando isso. Vamos lá. O que é o desenvolvimento? Ele corresponde ao segundo e terceiro parágrafos do seu texto. Ah, Flávia, eu vou colocar ele como meu primeiro parágrafo. Não pode. Desenvolvimento, ele tem que estar entre a introdução e entre a conclusão. Ele fica nesse meio termo. Eu tô com a conclusão aqui embaixo, desculpa. Tô com a introdução, lembra? Introdução é o início, é onde eu vou começar meu texto. O desenvolvimento fica todo esse período aqui entre essas duas partes, tá? Ah, Flávia, eu posso fazer mais de 2 parágrafos? Tipo, é o meu segundo e terceiro, eu posso incluir ele também no quarto? Pode, mas eu não recomendo. É tanto que se você pegar textos de 2018, por exemplo, de manipulação do usuário pelo controle de dados da internet, você não vai encontrar provavelmente textos com 3 parágrafos. E principalmente porque a gente fala assim, ah, você não vai encontrar, porque nossos textos de referência para estudo, você como estudante, são os textos nota mil. Se você procura um texto para você estudar de redação, para você ler, para você se situar, o que você tem que fazer, você vai ler um texto nota mil. Isso é fato, tá? Então, assim, eu preciso que vocês observem esses textos e neles, muito raramente, vocês vão encontrar. Vai ser muito, muito, muito difícil. Ah, Flávia, por quê? Porque, assim, gente, 30 linhas a gente acha que é muito. Nossa, que tanto de linha, eu não tenho nem palavra para colocar aqui. Tem. Quando você começa a entender o que é uma redação, quando você começa a entender o que é uma estrutura, você passa a perceber que 30 linhas às vezes é pouco. Às vezes é a conta exata. Se tivesse até mais umas duas, ajudava demais. Então, assim, quando você coloca mais um parágrafo, e assim, o parágrafo ele não é qualquer coisa, tipo, vou colocar qualquer coisa. Não. O parágrafo ele exige, ele tem suas partes essenciais, assim como a introdução. Lembra? A introdução precisa de uma estratégia, precisa apresentar o comando e preciso que vocês coloquem suas teses. Ela tem essas 3 partes essenciais. O desenvolvimento também tem suas partes essenciais. E às vezes, quando você tenta fazer mais desenvolvimentos, colocar mais um, você acaba tendo que tirar a linha de outros, porque não vai caber. E assim, você reduz o que você ia falar. E às vezes você acaba não conseguindo deixar claro. Você reduz muito os conceitos que você ia expor, e isso pode fazer com que você acabe perdendo ponto, tá? E além de tudo, isso é mais para pessoas que gostam de fazer 2 propostas de intervenção. Que, eu quero solucionar os 2 problemas que eu apresentei. Perfeito. Até porque é aquela coisa, a gente fala, se você tiver linha, você vai por garantia, né? Que se você não conseguir fechar uma, você fecha a outra. Mas, tipo assim, você vai ter que fazer mais uma proposta, você vai ter que fazer 3 propostas. E, além de tudo, você vai ter que fazer 3 teses. Então, você vai estar colocando mais coisa no seu texto que não é essencial, tá? Então, assim, o que eu digo? Trabalhe com 2, tá? Coloque 2 teses, 2 parágrafos e faça a sua proposta lá. Faça uma completa, que é o que o Enem exige. Ou se você tiver espaço, faz as duas e já fica como garantia, tá? Então, assim, por isso que vocês não vão encontrar tanto, tá? E é nele que você irá apresentar o seu corretor, o seu ponto de vista, defendendo o que foi abordado em suas teses. Então, como eu falei, eu trouxe o meu corretor de qual corretor? O problema da democratização do cinema não ser democrático por exemplo, a questão da regionalização dos cinemas. Do fato de que eu tenho cinemas em determinados pontos e outros não. Beleza. Aí, lá no meu desenvolvimento, eu vou trazer por que esse cinema é regionalizado. Por que isso acontece? Então, eu vou estar explicando que muitas localidades, tá? Não tem cinemas. O deslocamento que uma pessoa faz, principalmente nas regiões, por exemplo, regiões do Nordeste, é muito difícil, não é uma coisa assim de acessibilidade simples, tá? Como eu dei o exemplo para vocês. Eu morava na minha cidade, se eu quisesse ir para um cinema, eu tinha que me deslocar basicamente 500, 600 quilômetros, e eu não ia fazer isso,
tá? Então, eu vou estar trazendo isso. É tanto que eu lembro que eu trouxe o filme Mazzaropi. Eu não sei aqui. O nome do filme não é Mazzaropi. O nome do filme é Tapete Vermelho, mas ele é muito conhecido assim pelo fato de que o protagonista é apaixonado por Mazzaropi e ele quer que o filho dele assista um filme do Mazzaropi. Ele, um personagem do sertão, vai para São Paulo para o filho dele poder assistir esse filme. Porque o sonho dele era que o filho dele entrasse no cinema e estivesse passando filmes do Mazzaropi. E aí, a gente tem essa questão, né? Tipo, o deslocamento que uma família teve que fazer para conseguir isso. E, enfim, só dando uma ideia para vocês. É assim que você vai estar abordando. Você vai defender por que você tem esse posicionamento. Funções e objetivos. Giram em torno de um ponto específico. Confirmar a tese. Gente, o desenvolvimento, ele é feito para confirmar a tese. Para trazer o porquê que você tem esse tipo de conceito. Eu vou bater muito nessa tecla, porque é isso, tá? Então, assim, qual é a função do desenvolvimento? Explicar a tese, confirmar a tese. Mostrar para o meu corretor por que eu tenho esse ponto de vista. Por que eu acho que a negligência governamental vai ser um problema relacionado à desigualdade social, por exemplo. Por que eu acredito nisso? Vou estar falando do meu desenvolvimento. E não se esqueça, gente, é essencial. Não se faz desenvolvimento sem estratégia argumentativa. Lembra, você é um advogado, uma advogada. Você tem que provar que o que você está falando tem coerência, tá? Tem sentido. Então, você vai utilizar de alusão histórica. O que é alusão histórica, Fábio? Um fato que aconteceu no passado. Por exemplo, eu chegar para falar sobre violência animal, tá? Violência contra os animais. E eu falar que no período de Grécia Antiga e de Roma, a gente tinha essa questão da utilização dos animais como objetos de divertimento, de que essa questão de como os animais eram tratados dentro do Coliseu, o quanto os animais eram agredidos, o quanto eles passavam fome, o quanto eles eram alvos de... o quanto seu bem-estar, né, ele era ferido, sua dignidade era ferida, para que o ser humano assistisse aquilo como um show e se divertisse, sabe? E que a gente ainda tem reflexos disso hoje. Na tourada, a gente tem reflexos disso. Em zoológicos, a gente tem reflexo disso, porque muitos zoológicos não têm estrutura para auxiliar esses animais. E, cara, um animal, ele nunca vai estar bem, principalmente um animal silvestre, ele nunca vai estar bem dentro de um zoológico como ele estaria no habitat natural dele, tá? E... tá, se bem que também a gente está desmatando muito, né, o habitat, então é meio complexo falar isso. Mas, assim, é o instinto do animal. Ele precisa daquilo para sobreviver. É o local onde ele deveria estar. Um animal nunca vai, por exemplo, a questão de utilização de animais em parques aquáticos. Eu acho que eu já falei sobre você, a questão da orca, por que ela é uma baleia assassina, tá? Que os acidentes que tiveram com humanos foram causados pelos próprios humanos, tá? Então, assim, a gente pode abordar tudo isso. Que desde a Grécia, desde a de Roma, a gente tinha essa questão dessa objetificação do animal e hoje a gente ainda tem. Então, isso vai ser uma alusão histórica. Um dado estatístico. Eu pegar um dado, gente, eu vou inventar um dado aqui agora, tá? Então vocês ignorem o que eu estou falando. E, gente, eu não gosto muito de usar dado estatístico. Concordo. Também não faz muito a minha linha. Por quê? Porque dado é uma coisa que você tem que ter ele incisivamente lembrado na sua cabeça. Porque se você coloca um dado, o corretor ele vai parar, vai pesquisar e falar, tipo assim, não, peraí, deixa eu ver se isso aqui tá certo. Não inventem nada para colocar na redação. Flávia, eu não lembrei, vou inventar um dado. Seu corretor, ele pode olhar. Não, gente, seu corretor... Eu não sei se você já ouviu falar isso. Seu corretor, ele corrige a sua redação com uma aba no Google aberta. Se ele tiver qualquer dúvida sobre palavra que você colocou, sobre conectivo, sobre estratégia argumentativa, ele vai pesquisar. Não, deixa eu conferir isso aqui. E se ele não encontrar, ele vai descontar de você. Porque o seu corretor... Até porque tem que ser coisa simples, tipo, porque o seu corretor, ele tem 3 minutos para corrigir a sua redação. Ele não vai passar esses 3 minutos descendo a aba do Google para tentar achar o que você colocou. Ele não vai fazer isso, tá? Então, assim, não inventem, porque vocês vão ser pegos e vocês vão perder ponto, tá? A estratégia vai ficar inválida. Simples assim. Você vai tomar um desconto muito bom na competência 3. E na 2 também. Porque, lembra, competência 2 ela gira muito em relação à estratégia argumentativa e a competência 3 é o argumento. Se a minha estratégia não é válida, o meu argumento fica frágil. Porque como é que eu vou, tipo assim, eu argumento uma coisa e tal, mas eu trago uma estratégia que é mentirosa. Chego lá no tribunal, falo que meu réu é inocente
e eu chego com uma gravação de uma câmera que foi, tipo, manipulada, que eu fiz, uma montagem. Eu vou provar o quê? Não vou conseguir provar nada, porque eu tô usando é mentira. Então, por favor, não chegue a inventar. Mas, por exemplo, tem um dado lá do IBGE e tal, que fala uma porcentagem de alunos, uma porcentagem expressiva de alunos que saem das escolas analfabetos funcionais. Aí eu vou estar falando nessa questão de que é possível observar o quanto que a escola não tem uma estrutura para auxiliar mesmo o processo de ensino desses alunos. E a gente pode perceber isso na quantidade de alunos que são analfabetos. Aí eu venho e jogo um dado do IBGE, tá, que é um centro de referência nessa questão de pesquisa populacional. E aí, que me mostra o problema, né? Tipo assim, nossa, gente, essa menina ela falou, né? Tipo, que a escola não tem estrutura. E olha aqui, ela trouxe um dado do IBGE falando, tipo, olha o tanto de analfabeto funcional que a gente tem no Brasil, que saem da escola. Referência filosófica, você trazer. É a famosa citação, né? Muito conhecida. Muitos estudantes têm um apego muito grande por citações, tá? Então, assim, você trazer a referência de alguma pessoa, a gente fala referências filosóficas, né? Mas são citações, então pode ser sociológicas, podem ser pensamentos, enfim, de pessoas que existam, tá? Não vai inventar uma frase lá, como eu falei, o corretor ele pega vocês. E argumentos de autoridade, o que são isso? São pessoas famosas ou pessoas especializadas na área. Por exemplo, quando eu chego e trago sobre educação, eu trago Paulo Freire, que é referência no Brasil hoje nessa área de educação, da língua portuguesa. Então, assim, eu tô trazendo uma pessoa que é uma autoridade, sabe? Assim, tipo, o cara é um estudioso da área, ele tem não sei quantas formações, não sei quantas pesquisas científicas, enfim. Então, tô trazendo uma pessoa que é referência, sabe? Ou então tô trazendo uma pessoa famosa. Por exemplo, quando eu trago Nelson Mandela falando sobre a educação. Frase conhecidíssima. Educação é arma para se mudar o mundo. Então, assim, Nelson Mandela, ele era especializado em educação? Não, mas ele era um ativista, tá? Então, assim, ele era uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida pelos seus conceitos, pelas atividades que ele fez em prol da sociedade, tá? Então, assim, a gente pode estar colocando também. E você vai utilizar isso para quê? Convencer o seu leitor. Lembra, você tem que estar trazendo provas. Você mostra o seu argumento e mostra as provas. Para falar, corretor, eu tenho esse pensamento e aqui, ó, eu tenho dados, eu tenho fatos que comprovam o que eu penso. O Caetano Veloso, na música Poderes Poderes, ele fala a mesma coisa que eu. Que problemas acontecem porque problemas sociais acontecem, né? Grande parte deles porque a gente tem uma má gerência governamental. Porque o país não está sendo gerido, não está tendo uma gestão da forma como ele deveria. Tá? Então aqui, ó. Vai brigar com o Caetano. Brincadeira, não vai falar isso não. Mas é nesse sentido, tá? Então, vamos aqui. Então tá, Flávia, o que eu tenho que abordar no meu desenvolvimento? Primeiro, sua voz. Flávia, como é que eu vou colocar minha voz num texto que é escrito? Isso não faz sentido. Faz todo sentido. Porque, lembra, a tese são os conceitos que você tem sobre o tema. É tanto que, tipo, para você ter uma ideia, a gente pega diversas redações e todas com ideias de tese que são diferentes. Às vezes temos teses semelhantes também. Mas muitas apresentam teses que não são. Tipo, o meu texto ele vai ser diferente do texto que você vai fazer. Então, assim, é a minha ideia, é o que eu observo, compreendo, né? E interpreto e escrevo no meu texto. Você precisa utilizar argumentos válidos, gente, por favor. Quando eu falo, tipo, o que é argumento válido? Para vocês terem uma ideia. Eu não vou chegar lá e falar que a causa da pobreza da população é porque a fada madrinha da Cinderela está mais ocupada em criar um sapato de cristal do que acabar com a fome no mundo, tá? Porque nunca é válido, sabe? Assim, é uma coisa que é aleatória. Ou então, por exemplo, uma coisa para deixar mais simples para vocês. Eu cheguei e falar que... Se eu falar, o problema da pobreza no Brasil é porque o governo não faz projetos de distribuição de renda. Eu vou estar mentindo. Por quê? Porque o governo faz. A gente tem projetos de distribuição de renda, a gente tem Fome Zero, a gente tem agora o Bolsa Brasil, né, se eu não me engano, que era conhecido pelo Bolsa Família. A gente tem vários programas, mas não são eficientes. Se eu falasse que os programas não são eficientes, beleza. Porque ninguém sobrevive no mundo com 300, 400, 500 reais. Você não vive. É o básico do básico da sua sobrevivência, tá?
E beleza, mas eu chego e falo: ah, não, o governo não tem projeto de distribuição de renda. Tem sim, eu tô mentindo. Então, meu argumento ele não fica válido, porque o que eu falei não é real, entendeu? Como eu falei para vocês, é imprescindível que você utilize de mecanismos para confirmar seu argumento. Gente, a hora de você utilizar a estratégia argumentativa é agora. Vou entupir o meu texto de estratégia. Gente, não faz isso não, tá? Porque tem gente que é assim, tipo, ai meu Deus, eu tenho que colocar estratégia, né? Tem. Então eu vou colocar aqui 4 estratégias argumentativas. Não é assim, tá? Você pode. Tem pessoas que colocam uma e tem pessoas que colocam duas no máximo. E essas duas é uma pegada assim bem legal, que eu vou mostrar para vocês. Tem um texto aqui, nota mil. É que assim, você traz uma estratégia argumentativa, uma alusão histórica, uma citação, uma música, um filme. E aí, nisso, depois você vem e traz uma coisa para a realidade. Como assim, Flávia? Por exemplo, quando eu falo da. Um exemplo muito claro é as casas de palafita. Quando eu falo sobre a falta de saneamento básico, e aí eu vou e falo, por exemplo, sobre as consequências disso. Por exemplo, falo sobre contaminação. E aí fala, por exemplo, né? Aí eu vou lá e utilizo como estratégia argumentativa a quantidade de doenças que a gente pode adquirir por conta de água contaminada, água que não passa por um processo de tratamento. E aí eu vou e dou o exemplo das pessoas das casas de palafita. Então, assim, eu utilizei um fato científico, né? Que é essa questão de doenças e tudo. E aí eu vou e trago para a realidade. Eu falei, ó, você quer ver uma realidade disso? São as casas de palafita. São pessoas que moram, né, em casas que ficam acima da superfície da água do rio. E essas pessoas, a água que elas utilizam para limpar, para tomar banho, elas utilizam para ingerir. Então, assim, a quantidade de pessoas que têm esses problemas. Outra coisa que eu posso abordar, a quantidade de gasto que o Brasil tem hoje com doenças como diarreia e tal, doenças que são viroses, que normalmente a gente adquire por esses aspectos, sabe? Então, assim, são pontos que eu posso estar trazendo. E assim, não precisa ser exatamente um dado, um fato, mas é uma realidade no Brasil, sabe? Que nem eu chegar para você e falar, tipo, da manipulação, do controle de dados. É uma realidade que todo mundo usa. Rede social, é um fato. Todo mundo usa, a maioria das pessoas. É tanto que tem até um dado que fala que tem cerca de cada brasileiro tem uma margem de 2 celulares. Quero saber onde é que está o meu celular. Eu não tenho dois. Mas, assim, tem essa pesquisa, então, assim, todo mundo está submerso nesse mundo. E, assim, é um fato, se eu chegar e falar, tipo, a quantidade do tempo que as pessoas passam, a questão de como a rede social se tornou algo extremamente importante. A rede social ela é mais importante que o contato humano em certos pontos, para muitas pessoas. Então, assim, eu não preciso ter um dado do IBGE falando isso. É uma realidade. O meu corretor sabe muito bem disso. Pode ser até que ele vivencie isso dentro da casa dele, sabe? Sabe? Então, assim, é algo que você pode estar trazendo. Mas, gente, por favor. Ah, Flávia, eu tô na dúvida. Não usa uma regra de estratégia, não. Uma estratégia já é o suficiente. Se você quiser colocar duas, tudo bem. Mas não passa disso. Te peço. Relate de forma objetiva e clara. Gente, não fica arrodeando o pé da ladeira, tá? A gente chama de encher linguiça, ficar falando, falar a mesma coisa, tá? O famoso subir para cima e descer para baixo, tá? Por favor. Seja claro, seja objetivo. Ó, corretor, eu acredito que o governo é negligente por tal e tal aspecto. E acabou. Agora, não precisa ficar abordando vários aspectos. É como eu falei, é o subir para cima e o descer para baixo. Eu falei a mesma coisa. E eu não precisava falar os dois termos. Sabe assim, foi uma coisa redundante. Então vamos lá. Antes da gente pegar logo a parte de estrutura, né, e tudo, vamos olhar aqui. Flávia, o que é que eu não posso fazer no meu desenvolvimento? Primeiro ponto, repetir informação. Você vai repetir informação para quê? Tipo, qual que é a necessidade disso, meu povo? Tá? Então, assim, acarreta na perda de ponto. Porque foi como eu falei, você já falou. Se eu chegar e falar, é perceptível a negligência do Estado. Nesse sentido, eu vou lá e coloco alguma coisa, coloco estratégia argumentativa. Nesse sentido, é perceptível que o Estado não investe de forma adequada nas escolas, porque ele não destina capital, capital, para quem não sabe, nesse sentido é dinheiro. Ele não destina capital para os núcleos escolares, ou seja,
ele não está mandando verba adequadamente para que a escola possa ter gestão, ou seja, ele não está deixando com que a escola tenha o dinheiro suficiente para comprar o que é essencial. Se eu tivesse parado no primeiro termo, não teria sido suficiente. O Estado não destina verba adequada, ou então o Estado não manda capital adequado. Acabou. Agora eu falei tudo do mesmo jeito. Dá umas 3 linhas, 4 linhas, e vai ficar tudo. Não depende da letra, né? Na minha daria 2. E vai ficar tudo do mesmo jeito. O corretor vai ler e falar: nossa, a menina falou, repetiu a mesma informação. Tá? Então, eu vou perder ponto, porque minha argumentação fica frágil. Porque eu não argumentei, eu só repeti termos. Tá? Não fazer um parágrafo sucinto demais, pois ocorre o risco de não expressar bem sua opinião. Gente, lembra, a introdução você vai gastar 5 linhas. 25. Digamos que você guarde 7 para sua conclusão. Então, no caso, você vai ter 25 menos 7, você vai para... Eu sou péssima de matemática, tá? Mas você vai para 18, se eu não esteja equivocada. Você tem 18 linhas. Dividindo essas 8 linhas por 2, né? Que são 2 desenvolvimentos, você vai ter 9 para cada uma. Então, você tem linha, se você quiser. Então, não precisa ser sucinto. Ah, o governo não distribui verba. Ponto. Dessa forma, você vai observar tal ponto. Por que o governo distribui verba? Você está fazendo um parágrafo ou uma tese? Tá? Então, assim, expressa sua opinião, fala pro seu corretor por que você acredita e tal. Como eu falei, cuidado para não ficar falando a mesma coisa. Mas não precisa ser sucinto. Você tem linha para isso, então aproveita o espaço que você tem, argumenta bem, traz exemplos, traz uma estratégia argumentativa boa, relaciona ela bem com o tema, tá? Não deixe parar, como eu falei. Não deixe a estratégia. Ah, você me falou que precisa de estratégia, então agora eu vou colocar um monte. Não, por favor, não faça isso, tá? Como eu falei, 1 é essencial, 2 tá ótimo e 3 é demais. Pra quem não assistiu o seriado, chamar 3 é demais. Então, assim, 3 já passa do ponto, tá? Então, vamos lá. Não utilize estratégias que não sejam relacionadas com o tema. Então, por exemplo, digamos que eu tô lá falando sobre violência contra os animais. E aí eu vou falar, eu gosto muito de trazer esses exemplos de Disney, vocês me falando demais sobre isso. E aí eu vou falar sobre a Cinderela que perdeu o sapato de cristal. O que tem a ver A com B, Flávia? Qual que é a relação disso? Nenhuma! Nenhuma. Por exemplo, eu vou falar sobre... Minha tese vai falar sobre negligência governamental na questão da falta de... na questão das leis que são precárias. E eu venho colocando a frase de Nelson Mandela, que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Aí, nesse sentido, é possível perceber que as leis são precárias, uma vez que elas não cumprem adequadamente o que está escrito na Constituição e blá, blá, blá. Não tem nada a ver. Como é que eu vou enfiar Nelson Mandela aqui num trem que é um problema do governo relacionado com a lei? Nem com a educação está relacionado, pelo menos não diretamente. Nada a ver, entendeu? Então, esses são os pontos. A gente não pode ficar, eu vou utilizar estratégia, eu vou utilizar qualquer coisa que aparecer. Não, você não vai utilizar qualquer coisa que aparecer. Você vai utilizar o que aparecer que tiver relação, tá? E assim, por isso que eu bato na tecla com você. Produza textos. Porque, gente, a melhor forma de você conseguir aprender, lembrar estratégias, criar suas próprias estratégias de quê? Saber adequar como é que eu uso uma música, como é que eu uso um filme, conseguir relacionar isso bem com o tema, vai ser escrevendo. Vocês podem assistir todas as minhas aulas 3, 4, 5 vezes. Se você não pôr em prática o que eu tô falando, você não vai conseguir aprender adequadamente como constrói uma redação. Então, faça 1 por semana, 2 por semana, tá? Se dedique, assim como todas as outras áreas. Então, vamos lá, pontos principais. Tópico frasal, estratégia, argumento e fechamento. Tópico frasal. O tópico frasal, ele é o primeiro elemento do parágrafo. Então, assim, você lembra, eu começo a minha redação sempre como, Flávia? Com a introdução. Então, eu começo o meu desenvolvimento sempre com o tópico frasal. Então, ele vai iniciar o parágrafo, tá? E ele é uma afirmação do que você se propõe a fazer. Por exemplo, eu tenho 2 teses. Então, eu preciso citar meu corretor. Nesse primeiro parágrafo, eu vou falar sobre a minha tese 1. Nesse segundo parágrafo, eu vou falar sobre a minha tese 2. E assim, é uma forma de citar, por exemplo, porque lembra, gente, a tese, ela não é uma tese. A tese, ela se resume a pouquíssimas palavras. Você vai colocar a sua tese, sua tese vai ser 2, 3, 4 palavras, não uma frase. Quando eu falo,
Negligência governamental. Isso é uma tese, porque eu quero dizer que o governo está agindo de forma inadequada em algum aspecto. Quando eu falo objetificação dos animais, eu estou falando que os animais eles são tratados como objetos, tá? Eles são tidos como seres que não têm sentimentos, não têm emoções, não sentem dor nem nada. Só para divertir. E a gente, objeto, a gente usa o quê? Para facilitar nosso dia, para divertir, enfim. Quando eu falo, por exemplo, precariedade das leis, eu estou falando o quê? Que a gente tem leis, mas que elas não são adequadas. Elas não agem da forma adequada como deveriam. Então, assim, tudo isso situa. E minhas teses vão ser assim. Minha tese é uma coisa sucinta, tá? Eu vou em poucas palavras. E o tópico frasal hoje vai começar. Eu vou falar, por exemplo, é perceptível a negligência governamental relacionada à falta de investimento nas escolas. Eu já comecei isso no meu corretor. Ó, lembra que lá em cima eu falei sobre negligência? Pois é. Eu falo sobre negligência porque o governo não está investindo na escola. Aí, por que o governo não está investindo? Continua lendo. Então, vamos aqui. Um exemplo para vocês. Aqui está o texto, né? É o mesmo texto, eu vou continuar trabalhando com o mesmo texto que a gente começou, né? O de introdução da nota 1000. Então, vamos lá. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Então, lembra, ela falou sobre a questão da falta de ação do governo não agir, do governo não ter um posicionamento quanto a isso. E aí ela só retoma. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, que é a parte principal do meu tema, do meu comando, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal. Então, tipo, o corretor aqui, ó, bem relacionado aos transtornos mentais, nesse daqui eu vou estar trazendo sobre a omissão estatal, ok? Então, é basicamente isso. Outro exemplo. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental debater acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que ambos são impasses para sua completa socialização. Então, por exemplo, ela me traz aqui agora falando sobre essa questão da sociedade, dos conceitos equivocados que a sociedade tem, desse olhar preconceituoso que a sociedade tem em cima das pessoas que têm um tipo de transtorno. Então, aqui, ó, esse é o primeiro desenvolvimento dela e esse é o segundo. Tanto em um quanto em outro é a primeira, tá? O primeiro período. Então, assim, o que é período, Flávio? Você começa fazendo um texto. Você coloca um ponto. A partir do momento que você coloca um ponto e você inicia outra parte, o ponto aqui é o primeiro período, tá? O primeiro ponto, primeiro período. Aí eu vou aqui, ó. Cadê o meu segundo ponto? Segundo ponto, segundo período. Segundo período. Aí eu vou mais um pouquinho. Terceiro ponto, terceiro período. Quarto ponto, quarto período. É sempre assim. Onde tem um ponto, vai ter um período. O que é um parágrafo, Flávia? Você começa um texto, para. Tipo assim, por exemplo, períodos. Períodos, eles são seguidos na mesma linha. Então, por exemplo, ela começou aqui, ela encerrou um período aqui, ela continuou seguindo na frente. Ela encerrou um período aqui, ela continuou seguindo na frente. Ela encerrou aqui, continuou seguindo. Parágrafo. Eu paro, termino, e eu começo na outra linha de baixo. Isso é um parágrafo, tá? Porque provavelmente eu vou apresentar uma ideia diferente dessa. Então, vamos lá. Estratégia. Já bati demais para você se quer uma estratégia. Parte do parágrafo que você vai apresentar ao seu corretor, fatos que comprovem a sua tese. Então, aqui, ó. Ela trouxe. Aqui, nosso tópico, né, nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar um aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina, e mesmo diante desse cenário alarmante, tratamento de doenças mentais, quando oferecidos, não são numerosas vezes eficazes. Aqui vem um argumento dela, aí aqui ela traz embaixo mais um. Exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman, que descreve como presente em sociedade, mas que não cumprem seu papel. Então, por exemplo, ela me traz aqui uma frase de um sociólogo, do Zygmunt Bauman, conhecidíssimo, modernidade líquida. Se você não ouviu falar sobre modernidade líquida, dá uma pesquisada, porque pode ser algo que você pode utilizar tranquilamente na sua redação, tá? A modernidade líquida é uma parte bem aplicável. E depois ela me traz aqui também, ela me traz um dado da OMS. Tipo assim, que o Brasil é o país mais depressivo ele apresenta o maior caso da América Latina. E se eu não me engano, ele é o segundo maior da América. Acho que ele perde só para os Estados Unidos. E é por pouquíssimo. Mas o Brasil é um país extremamente ansioso. A gente tem casos de ansiedades altíssimas no Brasil. Então, assim, a gente tem essa questão abordada, tá, aqui no texto, e ela me traz isso.
Ela traz a ideia do Zygmunt Bauman, falando sobre a questão de instituição zumbi. Como é que ela relaciona isso? A questão do governo. A gente tem um governo que deveria gerir, a gente tem instituições que são feitas para auxiliar a população nesse sentido, nessa área de saúde, e principalmente saúde mental, mas elas não são adequadas. É como se não existisse. Elas estão ali, elas são zumbis, elas estão ali, mas elas são imóveis, elas são apáticas. Elas não cumprem o papel que elas deveriam. E aí ela também me traz o fato de que, por exemplo, o Brasil é um país extremamente ansioso, extremamente depressivo. E mesmo com todos esses casos, pela quantidade alarmante de casos de brasileiros e brasileiras que passam por essa situação, a gente não tem medida nenhuma eficaz. É tanto que eu lembro que na época do tema que a gente fez essa redação, que foi em 2020, o governo vigente no período, ele queria remover alas do SUS de saúde mental. Então, assim, a gente já tem uma coisa, ela já não é muito boa, e você ainda quer acabar? Porque, gente, hoje em dia saúde mental é algo essencial. Mas, por exemplo, todo mundo precisava fazer terapia, acompanhamento com psicólogo, psiquiatra. As pessoas têm que perder muito essa ideia de que é lugar pra gente doida. As pessoas têm um conceito muito, 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 muito estereotipado, muito preconceituoso, muito equivocado. E, assim, muitas vezes não é acessível. Como tudo no Brasil, a saúde. Às vezes, para você ter uma saúde de qualidade, acaba sendo muito difícil. O SUS, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Mas o SUS, ele enfrenta tanta barreira, sabe? Se o SUS fosse realmente adequado, se ele recebesse o investimento que ele merece, o Brasil estaria anos-luz de todos esses problemas que a gente tem, tá? Ele estaria muito mais à frente, ele estaria ofertando muito mais qualidade para a população. Mas vamos lá, né? E agora, opa, me perdi aqui. Deixa eu voltar. Piedade argumentativa, que eu já vi para vocês, né? Aí agora a gente vai para a argumentação. A argumentação vai ser o ponto-chave, chave do seu desenvolvimento. É a forma que você utilizará para apresentar ao seu corretor o seu ponto de vista, apresentando o porquê de você acreditar que tal situação. Então, assim, por que eu acredito, deixa eu me ajeitar aqui, por que eu acredito que a negligência governamental está relacionada com isso? Por que eu acho que isso é um problema? Você vai apresentar para o seu corretor isso agora. Lembra, a tese você faz perguntas. Eu tenho violência contra os animais. Por que essa violência acontece? Qual que é a principal causa disso? Por que isso ainda é tão recorrente no Brasil? Por que isso está acontecendo? E quando você responde essas perguntas, você cria essa tese. Porque o governo, a gente tem lei, mas as pessoas que agrediam os animais, elas não são punidas. Ou então, nossa, porque também as pessoas têm um pensamento muito assim do animal como objeto. Sabe? É tanto que, assim, gente, um exemplo claro, se vocês nunca viram isso. Eu vou estar sempre trazendo aqui indagações para vocês. A comercialização de cachorros. A venda de cachorros. Nós temos raças inúmeras, tá, diversas de cachorros nesse Brasil, nesse mundo. E a gente tem inúmeros animais que são abandonados, que estão em ONGs ou que estão nas ruas. E aí muitas pessoas chegam e falam, eu quero ter um cachorro. Nossa, meu sonho é ter um cachorro. Mas eu quero um shih tzu. Mas eu quero um husky. Eu quero um Lula Pomerânia. Eu só quero se for esse tal cachorro. Então, assim, todos os cachorros cumprem a mesma função. Porque a gente quer um cachorro, porque a gente quer ter um companheirinho ali para brincar. Então, todos cumprem a mesma função. Então, por que tem essa rotulação de que certa raça é melhor que certa raça? A parte de portes, eu até entendo. Por exemplo, eu tenho 2 cachorrinhas. Uma eu ganhei de presente, tá? E a outra eu falo que ela me encontrou na rua. E ela me adotou. Então, assim, na minha casa, o mais adequado seria um cachorro pequeno. Porque para elas a minha casa é grande. Mas, por exemplo, se eu tivesse um cachorro de grande porte, ele não teria tanto espaço para brincar, para correr, porque cachorro precisa de espaço. Agora, tipo, não, eu não quero. Tipo, vi um cachorro na rua, que nem tipo, foi o caso que aconteceu com a minha. Não é um shih tzu. Não vou pegar você. Não é não sei o quê. Eu quero um cachorro. Aí você vai em locais, paga valores altíssimos em tipos de raças, né, específicas. E, tipo, sendo que a gente tem tanto cachorro em ONGs,
nas ruas mesmo, que estão ali podendo ofertar tanto carinho quanto o outro. Então, assim, são indagações. Eu gosto de estar sempre trazendo essas coisas assim, pra fazer você refletir um pouco sobre algumas coisas. E, cara, você pode ser completamente contra o que eu tô falando, tipo, ah, Flávia, nada a ver. Mas tudo serve. Gente, eu falo isso é uma coisa que é fato, para você até melhorar a sua argumentação. Converse com pessoas que têm uma opinião diferente da sua. Por quê? Não é errado mudar de opinião, nunca foi. E além de tudo, se você não concorda, você vai ter mais argumentos ainda para que você construa a sua opinião, tá? Então, é sempre bom. Eu falo, veja sempre os dois pontos de vista. Vamos correr. Vamos lá. Temos aqui, de novo, né, nessa perspectiva, acerca da lógica no tópico frasal. Tenho aqui minha estratégia. O Brasil, que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina, e mesmo diante desse cenário, o tratamento das doenças mentais, quando oferecidos, são ineficazes. Isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas condições. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. Então, ela fala aqui, tipo, ela traz o problema, ela traz a estratégia, e aí ela vem e me fala, e tá vendo, corretor, o Brasil é um país com um número expressivo de depressão, a gente não tem tratamento eficaz. E sabe por que a gente não tem tratamento eficaz? Porque os investimentos nos centros públicos, eles são poucos, eles são precários. Então, assim, as pessoas que têm esses tipos de comorbidades, quando elas procuram ajuda, elas não são devidamente tratadas. E principalmente as pessoas de baixa renda, porque, gente, o Brasil, ele é um país de pessoas de baixa renda. O Brasil não é um país de pessoas ricas, ou de pessoas de uma condição de vida estável. A maior parte da nossa população, ela vive em uma condição mais baixa, pode-se dizer até em muitos aspectos precárias de sobrevivência, de saúde, de dinheiro em si. E como eu falei, muitos aspectos da saúde, às vezes quando a gente quer ter uma saúde de qualidade, muita gente busca no particular. Porque, como eu falei, o SUS ele é maravilhoso, mas ele precisa de adequações, tá? Então, assim, tem essa questão. E isso acaba contribuindo, porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa pobre que está sofrendo de depressão, de ansiedade, de crise do pânico, de qualquer coisa. Ela procura ajuda num SUS, talvez ela não consiga, talvez essa ajuda demore. E isso vai cada vez mais progredindo, porque essa doença, ela atinge estágios mais graves, tá? Fechamento. É importante concluir o parágrafo e mostrar como explicações e os exemplos fizeram você encontrar seu objetivo. Ou eu sempre fazia isso. Ensinar ao corretor sobre a necessidade de uma mudança. Por quê? Porque para mim era um aspecto chave. Tem gente que gosta de fazer resumo. Nesse sentido, é possível observar como a falta de ação correta do governo evidencia os processos relacionados aos transtornos mentais no Brasil. Beleza. Mas eu gostava muito de fazer porque às vezes eu não conseguia resumir tudo em pouquíssimas palavras. Eu ficava tipo, gente, como é que eu vou conseguir resumir tudo que eu argumentei, sabe? Aí eu falava, não, vou insinuar. O que é ensinar? Você vai dar um ponto-chave. Falar, tipo assim, ó, corretor, isso aqui é um problema, isso aqui precisa ser mudado. Por exemplo, ela mesma faz isso. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso, ela faz relação com Zygmunt Bauman, das instituições zumbis, lembra? Que a gente tem instituições no Brasil para esse aspecto, mas elas não agem, elas ficam inertes, é como se nem existisse. Do estudioso polonês, Zygmunt Bauman, tá? Essa problemática seja revertida. Então, por exemplo, é essencial que para que o conceito de Zygmunt Bauman não se aplique no Brasil, digamos assim, que esse problema seja revertido. Eu colocava muito. Quando eu falava tipo de governo, cabe então ao Estado procurar medidas para solucionar essa problemática. Ou então, urge que mudanças sejam feitas nos processos, nas áreas, né, de cuidados à mente no Brasil, por exemplo. Eu gostava muito, muito de fazer esses aspectos, já achava muito mais tranquilo. Então, vamos lá, aqui espero que tenha ficado claro para você, tá? Aqui a gente tem as fontes, todas aqui. Então, assim, lembra, desenvolvimento, eu tenho que ter um tópico, tá? Eu tenho que ter uma estratégia argumentativa, eu tenho que ter minha argumentação e eu tenho que ter meu fechamento. Eu não posso ficar enrolando meu corretor, falando sempre os mesmos termos,
Não posso ignorar e fingir que as estratégias argumentativas não existem, ao mesmo passo que eu não posso colocar só estratégia no meu texto e não colocar argumentação. Eu tenho bastante linha para o desenvolvimento, então eu vou aproveitar, vou deixar falar tudo de forma clara para que meu corretor entenda. Não vou ficar fazendo coisa sucinta para que ele acabe. Meu Deus, não entendi isso. Nossa, o que ela quis dizer com isso? Não, tá? Esse vai estar abordando. Não vou colocar meu desenvolvimento no meu início do texto, lembra? Ele fica sempre no meio, tá? Não vou tentar fazer, não vou fazer, não faço não. 3 parágrafos, porque isso pode acabar atrapalhando o meu texto. Então, agradeço demais pela sua presença, agradeço demais por ter ficado comigo até aqui no final, tá? Então, acerte em tudo que puder acertar, mas não se torture com seus erros. Gente, esse processo de aprendizado de estrutura, ela é um saco. Eu falo por experiência própria, porque assim, eu tô aqui dando aula para vocês hoje, mas eu não sabia fazer redação. Eu cheguei a teve um Enem que eu fiz que eu tirei 600 em redação. E uma pessoa que tira 600 em redação, ela não é capacitada para ficar dando aula, né? Mas assim, eu sentei, eu aprendi, eu evoluí, eu corri atrás, eu cansei, mas eu continuei seguindo. Então, assim, eu sei como é cansativo, mas eu digo para vocês que vale muito a pena. Porque depois que eu aprendi a fazer textos, meus últimos Enems, eles foram sempre acima de 900, tá? Então, assim, é uma oportunidade. Quanto maior sua nota, maior sua oportunidade de ingressar na faculdade, de tudo. Então, assim, se dedica, vale a pena demais, tá? Então, um prazer estar com vocês aqui, né? E até a nossa próxima aula.